Olá, professor, espero encontrá-lo bem. Eu me chamo Tatiane Brandão da Silva, sou acadêmica do 7º semestre de graduação da licenciatura em História. Moro no município de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente eu já sou professora 40 horas, 20 horas trabalho com a educação infantil e 20 horas eu trabalho na APAE aqui de Frederico Westphalen. Tenho 24 anos. Então, essa segunda licenciatura que eu estou fazendo, estou bem contente. E então, me desafiando para o trabalho proposto, escolhi falar um pouco da escravidão na região Platina, o qual me chamou muita atenção. E desde que comecei a graduação, essa parte dos povos indígenas me chama muita atenção. Tanto que em uma das disciplinas do curso, um dos nossos professores ele apresentou para nós um trecho para lermos de um livro que se chama O Paraíso Destruído. E eu acabei que fui para a internet e comprei o livro porque me chamou muita atenção e a leitura assim era arrepiante, né? Então eu gosto muito dessa parte, então por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre a escravidão na região Platina. Então, de acordo com os estudos realizados, foi possível compreender um pouco mais, sobre a escravidão na região do Prata. Durante as leituras e assistindo os vídeos, foi compreendido fontes documentais, das últimas décadas do período colonial, que indicaram haver interações sociais e econômicas que desconsideravam as divisões geopolíticas e outros acordos impostos pelos seus governantes, Então, sobre a escravidão negra na Argentina, se consolidaram também mitos que influenciaram as características que caracterizaram esse conhecimento em nível local e promoveram o apagamento da participação forçosa do cativo negro na história daquela época, daquela nação, a qual então hoje se encontra em processo de reabilitação historiográfica, conforme já mencionado. Então, pesquisadores da atualidade, eles apontam junto com os mitos fatores como epidemias, como a febre amarela, por exemplo, que vitimou milhares de pessoas, o retorno para a África e a mestiçagem, que face dos cruzamentos interraciais, o óbito nas guerras, bem como a supressão proposital da designação da cor dos registros oficiais, como elementos de supressão proposital, decisivos para que fosse suprimida a presença física desses indivíduos com traços raciais negros, complementando o processo de apagamento entre o final do século XIX e ao longo do século XX, Então, dito isso, mesmo coexistindo na América Espanhola múltiplas modalidades de relações de trabalho aplicadas ao longo do período colonial e também após dele, e que envolveram o uso da mão de obra indígena, nem por isso se viu inibido o comércio negreiro. Então, o tráfico, ele aproveitava as fragilidades e controle das fronteiras, secas, e dos rios navegáveis, para fazer, então, presente em toda a região platina. Então, beneficiava ainda, legislações como o Decreto Espanhol de 1791, que autorizava o porto de Montevidéu a receber esses cativos trazidos por barcos estrangeiros, e eles descumpriam, então, o alvará português de 1751, que proibia a venda de escravos fora dos limites do Império. Então, dito isso, diante disso, é possível perceber, então, que a resistência indígena ela ocorreu de forma concomitante à exploração da mão de obra dos nativos, e eles foram sendo trazidos compulsoriamente e iam sido incorporados no mercado de trabalho minerador, agropecuário das colônias espanholas e portuguesas. Então, eles foram traficados, vendidos, doados, penhorados, disputados, especialmente numa região cujas fronteiras elas eram dinâmicas, elas se desconheceram em muitos momentos, Os limites geopolíticos, eles eram
arbitrariamente estabelecidos. Então, agiram e reagiram às condições e imposições legais e sociais, mostrando resistência expressa não só na fuga, mas também a usar a própria legislação dos nascentes países, dos nascentes países platinos em seu favor, e, no entanto, eles não conseguiram deter o processo de apagamento que se seguiu à conquista efetiva da condição de liberdade. Então, como disse, estudo sobre os povos indígenas me chama muita atenção, eu gosto muito disso, e isso foi o que eu escolhi para apresentar, no trabalho, designado pelo professor. Espero que tenha sido de grande valia, de grande proveito, e um abraço e até mais.